Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. Hoje iniciaremos uma série de vídeos que vão complementar nosso vídeo original de Renascimento Cultural. Neste vídeo, iremos dar início a uma série de estudos e vídeos e explicações acerca da arte renascentista. Como nós já até comentamos alguns no nosso vídeo original de Renascimento Cultural, o Renascimento ele é um processo muito longo e dessa forma iremos fazer uma série de vídeos. Iremos primeiro começar a respeito dos vídeos de pintura renascentista, que provavelmente irão ter mais de um. Afinal de contas, o Renascimento é um dos momentos mais incríveis e mais belos de toda a arte da pintura. Além de vídeos sobre a pintura renascentista, também teremos vídeos sobre a arquitetura renascentista e também sobre a escultura renascentista, os principais eixos, os eixos mais importantes do Renascimento. A pintura renascentista sempre despertou o interesse de muitas pessoas. É muito vasto o campo de estudos acerca dos grandes mestres renascentistas. Dessa forma, para poder elaborar essa série de vídeos do qual nós iremos falar nesta sequência de arte renascentista, as fontes que foram utilizadas na pesquisa foram estes seguintes livros. Nós temos aqui justamente o livro Tudo sobre Arte, que é da editora Sextante, né? Ele é organizado aqui justamente pelo Stephen Furtick. É um livro muito interessante, um livro muito bom, que aborda assim de uma maneira bem didática os principais elementos dos grandes movimentos de arte da história da humanidade, não apenas de Renascimento. Nós temos também que usado como base foi justamente aqui o livro Questões de Arte, que é editado pela Cristina Costa. Esse livro aqui é um livro mais conceitual, onde ele aborda não apenas explicativamente, didaticamente, os elementos de todos os aspectos artísticos, de como a arte se insere, digamos assim, na cultura da humanidade. E, mais pontualmente, nós temos aqui da editora Edic, História da Arte, né, da pintura de Giotto aos dias de hoje. E aqui nós temos aqui que vai ser utilizado principalmente, que aborda em mais detalhes assim tal a questão do Renascimento. Por fim, as biografias foram resumidas, né, justamente a partir desse outro livro da editora Edic também, que são 100 grandes artistas, né? Uma viagem visual da era de Fra Angelico a Andy Warhol. Então, meus queridos amigos, estes foram os livros usados como base para a elaboração da série que nós iremos falar hoje, né? Nós iremos falar a partir de hoje. O Renascimento, como vimos lá em nosso outro vídeo sobre Renascimento Cultural, ele é um momento de transição. Ele é um momento onde nós temos a passagem do mundo que era todo o pensamento medieval e agora será um mundo de pensamento moderno. Nesse quesito, meus amigos, as transformações sociais, o contexto histórico, nós iremos deixar para o nosso outro vídeo, afinal de contas, ele já aborda esses elementos. Nessa série, iremos abordar especificamente elementos da arte. E nesse quesito, então, temos que salientar apenas alguns detalhes. A importância da burguesia no nascimento do Renascimento. Como já comentado, a burguesia estava em busca de ascensão social, estava em busca de distinção social. E neste ponto, nós temos justamente que a burguesia irá se transformar no primeiro grupo de mecenas que irão patrocinar todo o movimento artístico renascentista. Lembre-se, meus amigos, mecenas são os patrocinadores dos eventos de transformação que serão renomeados de Renascimento. Os indivíduos que viviam no Renascimento tinham total consciência que estavam vivendo em um momento de transformação. Na realidade, eles estavam produzindo essa transformação, como já citamos lá em nosso vídeo de Renascimento Cultural. Nesse quesito, então, salientando a importância da burguesia e os patrocínios que aconteceram nesse momento, nós iremos abordar especificamente a pintura renascentista. A pintura renascentista, meus amigos, ela possui algumas características específicas que devem ser abordadas ao longo para podermos entender um pouco melhor a respeito das mudanças que essa pintura trouxe para o mundo das artes. A primeira característica que iremos abordar nessa questão da transformação da pintura renascentista é justamente a importância do uso da matemática. A matemática, meus amigos, ela é essencial para entendermos as questões que se relacionam com a pintura renascentista.
O pintor renascentista, ele, como disse a vocês, ele faz parte de um movimento que está tentando justamente trazer ali uma mudança e um resgate, daí o nome Renascimento. Renascer da arte clássica. Nesse quesito de renascer da arte clássica, o pintor renascentista vai tentar provar que ele não é apenas um indivíduo capaz de realizar um trabalho manual. Perceba, meus amigos, que um artista, a palavra arte significa técnica, e um artista nada mais era visto do que um técnico. Nesse quesito, são justamente os pintores renascentistas que vão mudar esse quesito. Os pintores renascentistas, ao colocarem o uso da matemática em suas obras, resgatam elementos importantíssimos que eram realizados lá no período grego. Os gregos, meus amigos, realizavam suas obras pautadas pelo chamado número de ouro, pela proporção áurea. Se vocês analisarem, vejam só essa imagem que retrata a fachada do Partenon. Perceba como que o Partenon é todo dividido, né? Ele é dividido dentro de um cálculo matemático que é o retângulo de ouro, o cálculo de ouro. Esse cálculo, ele nos leva a ser iludidos com a impressão e a ilusão da beleza. Os gregos já tinham essa ideia de que quando uma obra era realizada dentro do cálculo do retângulo de ouro, o indivíduo humano tinha uma tendência a achar esse elemento belo. Dessa forma, os renascentistas vão resgatar esse cálculo. Veja só, por exemplo, no quadro mais famoso do mundo, a Mona Lisa. Perceba, meus amigos, como a Mona Lisa é toda feita, toda projetada, toda calculada de uma forma extremamente matemática. Ao introduzir a matemática, não apenas pelo retângulo de ouro, planejamentos matemáticos na pintura. Veja só, por exemplo, esse quadro aí, onde nós temos Rafael, uma pintura de Rafael. Perceba que ele também está planejado e calculado dentro de um triângulo. Dessa forma, a utilização da matemática é significativamente importante. Traz a ideia de que um pintor não detém apenas uma habilidade manual, mas ele detém uma habilidade racional. Um ponto, como nós falamos, o racionalismo, ele é importantíssimo de umas características do Renascimento. Esse racionalismo é abordado dentro da pintura justamente pela introdução da matemática em suas obras. Ao utilizar a matemática, nós temos ali a abertura para uma nova característica da pintura. É justamente a utilização da perspectiva. A perspectiva, meus amigos, ela é criada justamente por meio de cálculos matemáticos para que possamos ter a ilusão da naturalidade. A ilusão de uma visão, uma imagem que copia perfeitamente a visão humana. Nós temos ali, né, meus amigos, ao fazer esse tipo de abordagem, nós temos ali mais uma vez uma tentativa pelos artistas renascentistas de provar o quanto eles eram aptos matematicamente, o quanto eles eram aptos racionalmente. Vejam neste quadro um estudo, um rascunho deixado por Leonardo da Vinci a respeito da adoração dos magos. Vejam que a perspectiva é muito bem visível através das linhas que contornam, que abordam em toda a obra. Dessa maneira, nós podemos observar o quanto Leonardo era um artista que estava envolvido nessas questões matemáticas. Além dessa utilização da matemática, meus amigos, além da utilização da matemática, no Renascimento nós temos também uma grande valorização da beleza humana, do corpo humano. Neste quesito, nós temos também mais um retorno a elementos clássicos, elementos gregos. O uso da matemática, o uso da perspectiva já era utilizado na Grécia Antiga e também em Roma. Período clássico. Nesse quesito, a busca por uma valorização da beleza humana também é importante e vai ser utilizada nesse quesito. E é aí que entra justamente o uso de dois elementos, duas características que se completam, que não podem ser abordadas separadamente. É justamente o uso do claro-escuro, e o uso do realismo. Na realidade, ao fazermos essa questão, o realismo, né, meus amigos, é justamente poder copiar a realidade com grande maestria. O claro-escuro, percebam nessa obra,
Percebam nessa obra, A Dama com o Arminho, como o claro escuro, o sombreamento, que ainda é muito leve, é muito delicado, mas como ele aumenta a veracidade e a naturalidade dessa obra. Mais uma obra de Leonardo, só para constar. Por fim, meus amigos, nós temos aqui que a utilização do claro-escuro, a utilização da perspectiva, a utilização da matemática abre caminhos justamente para que possamos utilizar mais uma característica. Estamos falando aqui do individualismo. O individualismo, meus amigos, a valorização das capacidades individuais. Esse individualismo ele foi alcançado justamente porque nós tivemos ali o surgimento de grandes mestres que se destacaram. Mais uma coisa que temos de nos lembrar a respeito disso. O claro-escuro, o realismo, eles foram muito ampliados quando surgiu a tinta a óleo. A tinta a óleo permitia um retox, a tinta a óleo permitia que fossem feitos com mais tempo, a tinta a óleo permitia mais minúcias e maiores detalhes. E isso faz com que se amplie ainda mais o realismo, se amplie ainda mais a naturalidade e se amplie ainda mais a maestria dos indivíduos surgidos nesse momento. Daí a grande valorização individual dos artistas. Nesse quesito, meus amigos, nós temos que detalhar uma pequena coisa. As informações que nós temos a respeito desses grandes mestres, a respeito desses grandes elementos, nós temos principalmente graças a um pintor chamado Giorgio Vasari. Giorgio Vasari foi um grande pintor florentino, pintor e arquiteto. Ele foi um pintor muito competente, tanto foi competente que foi ele escolhido para reformar o Palácio Vecchio, que é a central, né? A base do poder político florentino. Giorgio Vasari reforma o Palácio Vecchio, fazendo grandes afrescos lindos e maravilhosos, como vocês podem observar ali. Vejam só, por exemplo, a Sala dos 500 do Palácio Vecchio, como ela é linda e maravilhosa. Nós temos então que Vasari, ele é um grande artista, um grande pintor. O detalhe é que muitos artistas do período renascentista eram artistas de qualidade. É muito difícil nós termos ali, podermos estabelecer quem é realmente o principal e o mais importante artista do Renascimento, porque todos eram muito bons. Apesar de ser um grande artista, ter obras de muita qualidade, Giorgio Vasari, meus amigos, o seu principal feito, a principal contribuição de Giorgio Vasari é justamente o seu livro, As Vidas dos Artistas. As Vidas dos Artistas, meus amigos, foi publicado em 1550. Neste livro nós temos a biografia da grande maioria dos maiores e mais incríveis mestres do Renascimento. Graças ao livro de Giorgio Vasari, nós temos ali detalhes sobre a vida que ele pesquisou de Leonardo da Vinci, nós temos ali detalhes da vida que ele pesquisou de Rafael Sanzio, nós temos detalhes de indivíduos que ele entrevistou, como o próprio Michelangelo. Nós temos então que é baseado nessa série de livros, são 8 edições na realidade de A Vida dos Artistas, que são extraídas as principais informações que nós temos sobre os artistas. E essas biografias que Vasari nos legou serão justamente a base, elas são a base para todos os estudos acerca de Renascimento e das artes. Vocês sabem, meus amigos, que o Renascimento é dividido em 3 fases: o Trecento, o Quattrocento e o Cinquecento, né? Nós temos ali então que nós selecionaremos, começando hoje nossos estudos de pintura renascentista, justamente os elementos acerca dessas 3 fases. Iniciamos então nossos estudos acerca dos elementos do Trecento. O Trecento, meus amigos, o século XIV, a transição, justamente quando surgirão artistas que vão abrir as portas para o verdadeiro Renascimento. Porém, antes vamos fazer um estudo rápido, vamos relembrar rapidamente como era feita a pintura antes do Renascimento. A pintura medieval, meus amigos, era uma pintura essencialmente feita em afrescos. Afresco, uma técnica onde a parede que será pintada é recoberta por uma fina camada de gesso e o artista
pinta esse gesso ainda enquanto ele está fresco, molhado. Dessa maneira, a pintura é uma pintura a fresco. Bom, esse afresco era pautado justamente pelas ideias de deformação e do colorismo. Nós tínhamos cores chapadas, nós tínhamos cores sem sombreamento, cores puras e fortes, o colorismo. Mas principalmente nós tínhamos imagens deformadas, imagens onde estava ligado ainda ao pensamento teocêntrico. O pensamento teocêntrico não valoriza o homem porque o homem é fruto do pecado. Dessa maneira, nós temos ali, para evitar a valorização humana, as imagens eram deformadas. E principalmente para evitar a identificação da imagem com algum indivíduo vivo, essa imagem também era deformada. Ou seja, vocês podem observar que nós temos ao longo do medievo justamente uma série de imagens que são deformadas. Nós temos rostos muito largos, nós temos corpos desproporcionais, nós temos braços esquálidos, pernas desproporcionais. Isso é muito diferente do Renascimento. Quem começa a mudar essa questão é ainda um pintor medieval, um pintor do chamado período gótico, chamado Giovanni Cimabue. Cimabue trazia uma imagem que já trazia pequenas preocupações, em demonstrar uma maior humanização. Percebam nessas imagens o quanto que a imagem ainda continua deformada, ainda continua desproporcional, mas ela já traz algum elemento que pode ser ligado com a humanidade. Veja, por exemplo, a crucificação de Giovanni Cimabue. Nesse quadro, a crucificação de Giovanni Cimabue, nós podemos perceber justamente que o corpo do Cristo é totalmente desproporcional, o seu abdômen é saltado de uma forma exagerada, os braços são esquálidos, ou seja, é uma figura que não é humana. Nesse quesito, nós temos ali que o Giovanni Cimabue, apesar de ainda ser deformado a figura, ele nos mostra que tem uma pequena preocupação. Perceba que ele já começa a fazer alguns pecados dos músculos. Ele vai melhorar a sua técnica trazendo, por exemplo, esse quadro que é a Madonna, né? Reparem que ainda continua deformado, as mãos estão tortas, não estão proporcionais, o rosto está torto, mas perceba que ele traz uma expressividade. Ela tenta expressar aqui alguma emoção, algum sentimento no seu olhar. E por fim, nós temos a Maesta de Giovanni Cimabue. Reparem que todos os anjos que circulam a Madonna estão no mesmo plano, ou seja, não há perspectiva. Reparem que, apesar de nós termos ali que a criança está sentada no colo da Madonna, né, da Maesta, da Madonna, ela não parece que é realmente proporcional. Veja as pernas, perceba o tamanho da coxa da Madonna, que é muito pequena. Ou seja, Giovanni Cimabue, ele traz ali uma preocupação para tentar trazer uma jovialidade, mas a sua pintura ainda não possui essa jovialidade. É isso que caracteriza a pintura medieval. Perceba, a pintura medieval é pautada por deformação, por desproporção. A pintura medieval, ela é uma pintura que não se enquadra dentro dos elementos do naturalismo, muito menos do realismo. Por mais que Giovanni Cimabue se esforçasse, ele não conseguia chegar ao ponto onde nós temos ali um realismo de qualidade. Na realidade, podemos dizer que um dos maiores feitos de Giovanni Cimabue realmente não foi a sua pintura, mas foi uma descoberta que ele fez. Entre os anos de 1270 e 1275, não temos uma data, infelizmente, certa, Giovanni Cimabue estava passando pelos arredores de Florença. Dessa maneira, nós temos ali que ele viu um jovem pastor, uma criança, um pequeno menino, que com um carvão desenhava no chão. Ao ver esse menino, se aproximar desse menino que desenhava no chão, Cimabue percebeu que ele, com um simples carvão e num pedaço de pedra, desenhava uma das suas ovelhas, do qual ele pastoreava, com uma grande perfeição. Dessa forma, Cimabue foi até os pais do jovem menino, pediu autorização para transformar aquele menino que era muito
muito talentoso em seu aprendiz, e dessa forma surge a figura de Giotto de Bandone. Giotto de Bandone, com certeza, é um dos principais elementos, um dos principais feitos de Cimabue. Mas olha só, meus amigos, Giotto de Bandone, ele é um verdadeiro gênio. Giotto, como já comentamos anteriormente em nosso outro vídeo de Renascimento, foi o responsável por abrir as portas para o Renascimento. Giotto, meus amigos, ele busca a maior naturalidade. Giotto busca o maior realismo. Giotto é responsável por trazer a identificação dos seres idealizados, dos seres santificados e deformados pela sua santidade, lá como nós falamos na pintura da Idade Média, mais próximo da humanidade. É Giotto que traz esses elementos, é Giotto que começa a trazer e colocar na pintura a naturalidade, o realismo. Como eu estou salientando bastante, Giotto inicia esses elementos. Não significa que ele seja o responsável pela criação desses elementos. Estes elementos que são iniciados por Giotto só serão aperfeiçoados e definitivamente se tornarão renascentistas verdadeiramente no futuro. Giotto, ele é um pintor que está na transição. Ele possui em sua pintura elementos que são medievais, ele possui em sua pintura elementos que são renascentistas. No entanto, se comparamos uma pintura medieval pura com a pintura de Giotto, nós já vemos uma incomparável transformação. Mais uma vez, observem a crucificação pintada por Giovanni Cimabue. Mais uma vez, meus amigos, chamo a atenção de vocês para os elementos que estão surgindo aí. Nós temos ali que, apesar de Cimabue tentar realizar elementos corporais mais próximos da realidade, ele não tem essa habilidade. Agora, meus amigos, observem a crucificação criada por Giotto. Vejam só como que, bom, vocês devem perceber que os braços da pintura ainda são um pouco desproporcionais, o tórax também é um pouco desproporcional, as pernas ainda é um pouco desproporcional, mas veja que elas são muito mais naturais, veja que elas são muito mais próximas da realidade, elas são muito mais próximas do que é uma pintura, do que é um ser humano realmente. Além disso, veja só que aos pés do Cristo, os indivíduos que estão com auréolas, né, os indivíduos santificados com auréolas, não são tão diferentes daqueles indivíduos que não estão com auréolas. Isso, meus amigos, já mostra uma transformação gigantesca, mas, é claro, é muito mais visível a transformação que acontece na pintura, justamente no corpo do Cristo. Essa pintura, ela tem uma continuação. Podemos observar aqui, ó, que nós temos aqui a crucificação e depois a deposição de Cristo. Veja só que mais uma vez os detalhes estão aqui para nós percebermos que o corpo é mais natural, as figuras humanas são mais joviais e naturais. Além disso, perceba como Giotto já começa uma tentativa de estabelecer um estudo de perspectiva. Se você analisar com mais cuidado, veja o canto direito da pintura, onde nós temos ali uma árvore seca. Se você comparar essa árvore seca, que nós temos ali com a pintura, com os santos que estão abaixo dela, vocês já conseguirão perceber a notável visão de que a árvore está mais no fundo, uma noção de perspectiva. Mas se você comparar os galhos da árvore com os anjos, você verá que os anjos e as árvores estão no mesmo plano. Ou seja, teoricamente os anjos também estariam lá no fundo, correto? Mas se você agora compara os anjos com as imagens das senhoras e do próprio corpo de Cristo, perceba que os anjos que estão acima do corpo do Cristo no chão estão no mesmo plano de pintura do Cristo. Então veja que a pintura, ela tenta dar uma noção de perspectiva, mas essa perspectiva se distorce. Giotto, meus amigos, ainda não tinha o conhecimento necessário para realizar o estudo de perspectiva matemática pleno. Por isso Giotto é o pintor da transição. Por isso Giotto traz elementos. Ele aborda a perspectiva, mas ainda não tem a capacidade de fazer a perspectiva plenamente. Então a sua pintura, ela é revolucionária para a transição do momento. Mas ela não é uma pintura puramente renascentista. Veja essa outra pintura.
onde nós temos o Retiro de São Joaquim. Aqui, mais uma vez, nós temos aqui os corpos mais joviais, os corpos mais detalhados, mais naturais. Mas quando olhamos a perspectiva das árvores, mais uma vez, o mesmo detalhe, o mesmo erro se acomete. Se você olhar então no canto direito da pintura que nós temos ali, aquela casinha, aquele casebre ali que protege as ovelhas, perceba que ela então está toda torta, não tem perspectiva alguma. Justamente porque Giotto não tinha esse conhecimento pleno. Giotto, meus amigos, fazia ali sua pintura em afrescos. Ele fazia pequenos espaços, pequenas telas em afresco nas paredes, e dessa forma, com essas pequenas telas, ele acabava abordando e decorando todo o local. Veja como era a pintura de Giotto quando nós observamos essa parede da Capella Scrovegni. Repare que nós temos aqui nesse detalhe, né, pessoal, que a parede é toda tomada de pequenas telas, de pequenos, podemos dizer, pequenos quadros. Não são quadros, são afrescos. Mas se você ver os detalhes, você vai ver o quanto que era importante e belo as pinturas de Giotto. E veja bem, ela toma conta de toda a Capella Croce, né? A igreja de Santa Croce, em Florença. Olha só, gente, Giotto, ele abre as portas para o Renascimento, ele traz essas ideias de perspectiva, e essas ideias de perspectiva vão ganhar espaço, vão ganhar mais adeptos, e é dessa maneira que o Renascimento começa a virar um Renascimento mais puro. No Trecento, nós temos pinturas que ainda são fortemente influenciadas pelo medievo, porém, essa pintura abre espaço para o Renascimento puro. O Renascimento puro é o Quattrocento. Amigos, por mais que os elementos mais significativos do Renascimento ainda estejam por vir, só venham começar a dar os sinais do seu desenvolvimento a partir do Quattrocento, é no Trecento que são plantadas as bases para que esses elementos possam surgir. É justamente Giotto que planta essas sementes que florescerão no futuro. É importante salientarmos que, ainda no Trecento, começa a chamar a atenção a República de Florença. Florença, meus amigos, é o grande centro irradiador de todas as possibilidades renascentistas que veremos no futuro. Durante a maior parte do Renascimento, o grande polo irradiador da arte, da cultura e das transformações renascentistas será a República de Florença. E essas transformações, elas são muito importantes e elas são impulsionadas justamente pela família Médici. A família Médici é justamente um dos grandes mecenas deste momento. Grandes banqueiros que chegaram a dominar completamente a estrutura econômica europeia. Dentre essas familiares, podemos dizer que o início de seus mecenatos, o início de sua grande fase de mecenas, começa justamente com um líder da família, que teve vários líderes, mas um indivíduo chamado Cosimo de' Medici, ou Cosme o Velho. Cosimo de' Medici viveu entre 1389 e 1464. Cosimo de' Medici foi o primeiro indivíduo a realmente, a investir em arte. Quando era jovem, Cosimo de' Medici ambicionava se transformar ele próprio em artista. No entanto, os destinos que acabaram sendo forjados para eles por seu pai, justamente se tornaram um dos maiores e mais importantes banqueiros da Europa. É através de seu comando que a família Médici começa justamente a solidificar as suas bases. Não é ele o principal governante dos Médici. Governante? Sim, Cosimo de' Medici governou Florença por 30 anos, de 1434 a 1464. E é ele que começa a solidificar, começa a fortalecer os laços da família Médici no governo florentino. É Cosimo de' Medici, então, que começa a dar as forças e começa a dar a base necessária para que o Renascimento justamente floresça. Florença, que vai justamente
crescendo e ampliando cada vez mais os seus ramos. Dentro dessa ampliação, dentro desse crescimento, ainda no final do 300, vai surgir a figura de um importante pintor, um importante artista que vai ampliar aquelas bases criadas por Giotto. Quem foi responsável por ampliar esses elementos criados por Giotto vai ser justamente Fra Angelico. Fra Angelico, meus amigos, de nascimento tinha o seu nome de Guido di Pietro Trossini. Porém, no ano de 1417, Fra Angelico vai adentrar o convento domiciano de Fiesole. Quando faz isso, ele muda seu nome para Giovanni de Fiesole. Dessa maneira, nós temos o início da história de um dos principais artistas desse período final. É um período ali meio conturbado, é o final do 300, é o início do 400, alguns autores o colocam ali no final do 300, outros colocam no início do 400. No entanto, Fra Angelico, Frei Angelico. Por que Frei Angelico? Porque segundo os seus contemporâneos, a sua beleza, a beleza de seu traço, a beleza da sua pintura era tão grande que ele só podia pintar como os anjos. Ele era um frei angelical, um frei angélico. Dessa maneira, então, fica conhecido com esse nome. E por que grande parte dos artistas o colocam dentro do 300? Porque ainda existe grandes resquícios de uma arte medieval na sua obra. Claro, é menos medieval que Giotto. Ele amplia as potencialidades de que Giotto fez. Ele vai melhorar aqueles estudos de perspectiva. No entanto, a arte de Fra Angelico ainda é muito influenciada pelo medievo. É muito forte nele o que chamamos de gótico tardio, ou gótico internacional. Por isso, esses traços medievais que são tão fortes, alguma ausência de perspectiva, alguns elementos também que nós podemos observar ali na pintura de Giotto. Isso ainda é muito presente na pintura de Fra Angelico. Vocês podem observar isso, esses defeitos, digamos, defeitos é um exagero, mas esses elementos parecendo de imperfeições, nós temos ali, por exemplo, no seu juízo final. Observem a pintura do juízo final de Fra Angelico, que vocês vão ver que ela ainda possui traços ainda desproporcionais e tortos, muito parecidos com Giotto. Mas, indiscutivelmente, de Fra Angelico, a pintura mais famosa que ele nos legou é justamente a Anunciação. A Anunciação, meus amigos, é uma pintura que vai ser muito pintada por ele próprio e por muitos outros artistas. Nesse quesito do quadro da Anunciação de Fra Angelico, nós temos ali que podemos observar elementos de perspectiva já muito melhor elaborados do que de Giotto. Perceba que o anjo acaba de chegar no estabelecimento para anunciar a Maria, que será a mãe do Cristo. Perceba, ele acabando de colocar os pés no chão e Maria com uma reverência baixa a cabeça para que receba as ordens. Veja que do canto superior esquerdo sai um facho de luz, que dentro desse facho de luz nós temos ali a pomba branca, o símbolo do Espírito Santo. E já que comentamos acerca do canto superior esquerdo, perceba que fora desta construção que nós temos criada ali na pintura de Fra Angelico, nós temos do lado esquerdo o Jardim do Paraíso. O Jardim do Paraíso, onde nós vemos ali Adão e Eva, que estão agora, eles vestidos justamente pela vergonha, do pecado. E perceba que por que Adão e Eva têm ali? Porque justamente para salientar a ideia de que, da mesma forma que Eva cometeu o pecado, transformando a humanidade em pecadora, Maria recebe a ordem do Espírito Santo, recebe a ordem do Cristo, de Deus, e dessa forma redime os pecados das mulheres. Amigos, perceba então que o 300 é um momento de consolidação, é um momento de criação. O 300, meus amigos, nós temos ali, claro, nós temos um pouco mais nós temos mais figuras, nós temos mais pintores. Claro que temos, mas nós vamos nos ater àqueles mais importantes, os pintores que mais contribuíram para criar ali os elementos necessários para entendermos o Renascimento. Esses elementos são criados ali justamente em Florença dos anos do 1300. Por isso, o 300 é tão importante nessa parte inicial do Renascimento. E com o 300, finalizamos esse primeiro vídeo de nossa série a respeito da pintura renascentista.
Meus amigos, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo trouxe informações importantes para você, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho, divulgue o nosso canal para que ele possa ajudar, não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima!